Exercício programado 10, questão 2. Determine o domínio, a imagem e esboce o gráfico de cada uma das funções abaixo. Então vamos lá. Questão 2, item A. A função h de z é dada por esses três termos. Ela vai ser menos z se o z for menor que zero. Ela vai ser z ao quadrado se o z estiver entre 0 e 1, inclusive eles. E ela vai ser igual a 1 se o z for maior que 1. Convido vocês primeiramente a fazer o esboço desse gráfico para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então vamos lá, fazer aqui bem informal, tá? Não estou nem usando régua, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então tá aqui os dois eixos. Eu vou separar esses extremos para eu ter uma ideia. Veja, o z menor que zero, zero já está aqui, ó. Lembrando que aqui é o eixo XY, que a gente está acostumado, mas aqui quem está fazendo o papel de x é o z, né? Então esse x nosso aqui, ó, na verdade, ele é o z, ok? Então vamos lá. Então o z ele está menor que zero, é daqui para trás. Depois ele vai entre o 0 e o 1. Vou colocar aqui, tá? Então entre 0 e 1. Vou deixar esse pontilhado aqui para eu ter uma noção. Então eu tenho aqui o 0, o 1. Eu tenho um gráfico para quando ele for menor que 0. Eu tenho um gráfico para quando ele estiver entre 0 e 1. E eu tenho um gráfico para quando ele for maior do que 1. E juntando tudo isso, vai dar o gráfico único, que é a função que foi dada, ok? Então vamos lá. Vou começar representando aqui. Vou seguir na ordem, tá? Então, menos z, para quando ele for menor do que 0. Apesar dele ser menor do que 0, e não incluir o zero nele, eu vou substituir o zero nessa função só para ter uma noção do extremo dela, tá? Então vou colocar aqui, se z fosse zero, o que iria acontecer? Bom, eu teria menos zero, daria zero. Então se o z for zero, eu teria o ponto 0, 0, né? Já que menos zero também dá zero. E aí eu vou chamar z de outro valor. Lembrando que z tem que ser menor do que zero agora. Vou chamar ele aqui de menos 1. Se o z for menos 1, vai ficar menos menos 1, vai dar mais 1. Ou seja, se o z for menos 1, vai dar mais 1. Então eu tenho esses dois pontos aqui para marcar. O 0, 0. Lembrando que eu não vou marcar ele, vou deixar em aberto, tá? Vou deixar aberto no 0, 0. E o menos 1 com 1. Menos 1 está aqui, com 1 está aqui. Menos 1 com 1. Então, essa parte aqui vai ser essa reta aqui, ó. É uma reta que vem do menos infinito até o zero, mas o zero não faz parte dela. Então eu faço aberto aqui no zero, ok? Vou fazer maior porque ficou meio pintado aqui, ó, aberto. Agora sim eu vou analisar essa parte aqui do quadrado. Vou considerar os extremos também, ó. Então quando eu considero o zero, se x for zero aqui, né, se o z for zero, vai ficar zero ao quadrado, vai dar zero, 0, 0. Se o z for 1, por exemplo, que seria o outro extremo, 1 ao quadrado também é 1. Então eu tenho o ponto 0, 0. Então já posso fechar aqui, né? Antes era aberto, mas agora já posso fechar o 0, 0. E o 1 com 1. Então 1 com 1 está aqui. Eu preciso tomar cuidado porque esse gráfico aqui, ó, é uma parte de uma parábola, certo? Veja, é uma parte de uma parábola. Então é uma curva que vai ficar aqui e não uma reta como no caso anterior. Então, para eu ter uma noção do que está acontecendo nesse meio aqui, entre 0 e 1, eu posso supor um valor qualquer entre os dois. Um valor entre 0 e 1, por exemplo, eu poderia supor o meio. Se eu vou supor o meio, aqui eu tenho meio ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar 1/4. Então, vou marcar esse ponto aqui, ó. Se o x for meio, o y vai ser 1/4. Ou seja, eu pego o 1 inteiro, divido em 4 partes, tá? E vou pegar uma delas. Então, seria isso aqui, ó. Então aqui a gente já consegue perceber que existe sim uma curva aqui, ó. Tá? Então aqui é uma parte de uma parábola. Ok? Então eu tenho uma reta para quando z for menor que 0. Eu tenho uma parte de uma parábola quando z estiver entre 0 e 1. E agora eu tenho essa última parte aqui. Perceba que é igual a 1. Para qualquer valor de z maior que 1. O 1 já está aqui, ó.
Então, para qualquer valor de z maior do que 1, por exemplo, se eu pegar aqui 2, vai dar 1. Se eu pegar o 3, vai dar 1. Se eu pegar o 4, vai dar 1. Se eu pegar o 2,5, o 3,5, tudo vai dar 1. Ou seja, nós temos aqui uma reta contínua, uma reta horizontal que passa ali pelo 1. Ok? Então, esse é o nosso esboço. Perceba que do menos infinito até o zero, do menos infinito até o zero, ele representa essa reta decrescente. Do zero até o 1, ele representa essa parábola. E do 1 para o mais infinito, ele representa um valor constante igual a 1. Então tá aí o esboço do nosso gráfico, tá? Lembrando que ele é infinito para o menos infinito e para o mais infinito também, ok? Agora vamos lá, além do esboço, ele quer o domínio e ele quer a imagem. Então vamos lá, ó. Quem vai ser o domínio dessa nossa função, da nossa função h? Bom, o domínio são os valores de x. Perceba que ele vem do menos infinito, passa por todo o número aqui, inclusive o 0, inclusive o 1, e vai para o mais infinito. Ou seja, ele vai do menos infinito até o mais infinito. Ou seja, todos os reais. Quem vai ser a imagem dessa nossa função h? Bom, imagem tem a ver com y. Quais são os valores de y que são utilizados? Veja, aqui ele vem do infinito, ó. Então aqui para cima não existe uma limitação, né? Então ele vai para o mais infinito. Só que em relação ao y existe um valor mais baixo, veja, é o 0. O 0 é o valor mais baixo. Então a nossa imagem ela vai do 0, tá? Incluindo o 0, fechado aqui no 0, e ela vai para o mais infinito. Ok? Então, ó, ele começa no 0, a limitação dele inferior é o 0, e ele vai crescendo aqui para mais infinito o valor de y, tá? Estou dizendo valores para y, tá certo? Domínio tem a ver com valores de x, imagem tem a ver com valores de y. Então, essa foi a letra A. Vamos para a letra B? Talvez tenha ficado alguma dúvida na letra A. Quando a gente for fazer a letra B agora, com certeza você irá entender. Uma função r de x, que é dada por x mais 3, menos 2x e menos 2. As restrições são: a primeira, se x for menor que menos 1. A segunda, se x módulo do x for menor ou igual que 1, e a terceira se x for maior que 1. Então aqui está a nossa definição. É só uma forma de estar reescrevendo isso daqui, ó, de uma forma mais clara para a gente. Aqui eu tenho x mais 3, se x for menor que menos 1. Aqui eu tenho menos 2x. Esse módulo de x aqui, quando ele vem precedido aqui, ó, menor ou igual, ele vai acontecer isso daqui, ó. Ele vai estar entre o número e o simétrico dele, tá? Então aqui eu tenho menor ou igual que 1, isso é a mesma coisa que o x está entre o próprio número e o simétrico dele. E agora vai ser menos 2 se o x for maior que 1. Então aqui está bem mais claro para a gente. Então sempre que tiver um módulo desse jeito aqui, a gente vai abrir nesse formato, ok? Agora vamos lá fazer o esboço do nosso gráfico. Então vamos lá, eixo x, vamos começar aqui com o primeiro, ó. Ele vai ser x mais 3 para valores de x menores que menos 1. Então menos 1 está aqui, então eu já sei que nesse pontilhado aqui, ó, o meu gráfico vai ter uma mudança, tá? Vamos analisar essa mudança. Como eu fiz da outra vez, eu vou começar mesmo sabendo que o menos 1 não faz parte, porque não está fechado aqui, ó, eu vou começar por ele, tá? Então eu vou analisar o x mais 3 e eu vou começar supondo que x seja igual a menos 1, só para eu ter uma noção do que vai acontecer. Se o x for menos 1, vai ficar menos 1 com mais 3. E isso vai dar 2, ou seja, vai ser o ponto menos 1 e 2. Então, menos 1 e 2. Menos 1 e 2 seria aqui. Vou deixar o ponto aberto, porque ele não faz parte do que foi proposto.
E agora eu vou chutar um outro valor, menor que menos 1, tá? Vou chutar aqui menos 2. Se x for menos 2, o que vai acontecer? A função é x mais 3, então vai ficar menos 2 com mais 3, que vai dar 1, ou seja, menos 2 e 1. Vamos lá, menos 1, menos 2 e 1. Menos 2 e 1 está aqui. Então, eu tenho o gráfico de uma reta que passa por esses dois pontos, certo? Seria essa a ideia. Agora eu vou analisar a função do meio, menos 2x, tá? Para esses valores aqui, ó, menos 2x, se isso aqui acontecer. Então, eu vou analisar aqui. Deixa eu pegar o rascunho aqui. Agora eu vou analisar menos 2x, é o que eu estou analisando, e os intervalos são esses, ó, entre menos 1 e 1. Então, eu vou colocar os extremos, tá? Vou supor que x seja menos 1. O que acontece? Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, ou seja, o ponto menos 1 e 2. E agora, eu vou supor o outro extremo. O outro extremo é 1. Então, vou supor que o x vale 1. Se o x vale 1, vai ficar menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2. Ou seja, quando o x for 1, o y deu menos 2, que é o segundo ponto. Então, agora eu vou marcar esses dois pontos lá no plano, menos 1 e 2. Tá aqui, ó, menos 1 e 2. Estava aberto, já vai passar a ficar fechado por conta disso. E agora 1 e menos 2. 1 e menos 2. Menos 1, menos 2. Ok? Perceba que essa segunda parte da minha função também é uma reta. Também é o gráfico de uma reta. Então, eu vou ligar esses dois pontos aqui, tá? Se fizer com a régua aí, fica bem melhor. Então, já fiz a segunda parte do meu gráfico. Ó. Já tinha analisado a primeira parcela, que era essa daqui, x mais 3. Agora analisei a segunda, que é menos x. E agora eu vou analisar a última, que é menos 2. Como não tem x, quer dizer que vai ser sempre menos 2 para qualquer valor desse intervalo aqui. Tá? Qualquer x que seja maior que 1, o resultado vai ser menos 2. Então, se eu pegar aqui um maior que 1, por exemplo, se eu pegar o 2, vai ser menos 2. Se eu pegar o 3, vai ser menos 2. Se eu pegar o 4, o 5, o 1,5, todos eles darão menos 2. Então, isso é uma reta horizontal. Certo? Então, tá aí o esboço do nosso gráfico. Uma reta crescente até menos 1, depois uma reta decrescente até 1 e depois uma reta constante a partir dele. Ok? Vamos pensar agora no domínio. O domínio da nossa função R. Domínio tem a ver com restrição de x. Veja que qualquer valor de x é utilizado. Então, o domínio são todos os reais. A imagem dessa função R são valores de y. Veja que essa reta aqui, ó, ela é infinita aqui para baixo. Ó. Então, ela vai descendo para sempre aqui, para o infinito, tá? Então, nós não teremos uma limitação inferior. Então, a imagem ela vem do menos infinito. Só que na parte superior nós temos uma limitação, ó, um valor mais alto. Que valor mais alto é esse para y? O valor mais alto é 2. Então, existe sim um valor mais alto para y, que é o 2. Tá? Então, está aqui a nossa imagem fechado no 2, porque ele faz parte. Ok? Domínio, imagem e o esboço do gráfico. Vamos lá para fazer a letra E. Letra E, eu tenho mais uma vez a função r de x, que agora é dada por menos 4, menos 1 e 3. Veja que nenhuma delas depende de x. Ó. A primeira, se x for menor que menos 2. A segunda, se módulo de x for menor ou igual que 2. E a terceira, se x for maior que 2. Bom, agora há pouco a gente viu uma forma de reescrever quando eu tenho módulo. Vamos lá? Menos 4 se x for menor que menos 2. Menos 1, como é que eu escrevo esse módulo? Se o x estiver entre o próprio valor e o simétrico dele. E o último vai ser 3 se o x for maior que 2. Tá? Então, a gente vai representar isso daqui no plano para a gente poder analisar.
Então vamos lá, vou fazer o esboço aqui, mais uma vez bem simples, tá? Sem usar régua. Aqui o eixo X, eixo Y. Veja, o meu problema acontece no menos 2 e no mais 2. Então está aqui menos 1, menos 2. Então aqui nesse pontilhado ocorre uma mudança. E no mais 2, 1, 2, aqui também ocorre uma mudança. Então eu vou analisar antes do menos 2, vou analisar entre o menos 2 e o 2 e vou analisar depois do 2, ok? Vamos lá, só que nesse caso todas as retas são retas horizontais, veja, não tem valores de x. Isso quer dizer que qualquer valor que esteja antes do menos 2 vai ser menos 4. Então, menos 4 do y está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso quer dizer que qualquer valor que seja antes do menos 2 vai dar menos 4. O menos 2 de x está aqui. Então, antes dele, aberto, e antes dele, veja, uma reta horizontal. Ficou aberto, já que aqui está aberto, não tem o sinal de igual. Ok? Agora eu vou analisar entre 2 e menos 2, que é esse caso aqui, ó, que vai ser menos 1. Então, menos 1 está aqui, ó, vai ser esse pontilhado aqui, ó, entre menos 2 e 2. Como ele está fechado nos dois, vai ser bolinha fechada, e vai ser a reta vertical. Como é que eu sei que é uma reta vertical? Porque não depende de x, tá vendo? É um valor inteiro, independente de x. E o último caso, eu tenho valores maiores que 2, ou seja, de 2 para a direita, tá? Vai ser 3. Então, 3 positivo, eu tenho aqui 1, 2, 3, para valores maiores que 2, aberto e contínuo. Para o mais infinito aqui, tá? Assim como aqui também é para o menos infinito. Então, veja, vai ser menos 4 para valores menores que menos 2, como foi dito aqui. Vai ser menos 1 para valores entre menos 2 e 2, entre menos 2 e 2. E vai ser 3 para valores maiores que 2. Então, esse daí é o esboço do nosso gráfico, ok? Atenção aqui no aberto e atenção aqui no fechado. Agora, vamos lá. O domínio dessa função é R e a imagem dessa função R. Domínio tem a ver com x. Veja que eu tenho valores infinitos de x aqui sendo utilizados. Aqui está aberto, mas aí em compensação aqui fica fechado, então completa. Continuo utilizando valores de x, aqui está fechado, então completo o que está aberto. E eu continuo com valores de x. Então o domínio, mais uma vez, será todos os reais. E a imagem são valores que estão sendo refletidos no eixo y. Veja, quais valores que realmente são utilizados do eixo y para essa função? Pensa aí, valores desse gráfico que estão sendo utilizados no eixo y. Por exemplo, aqui tem algum valor sendo utilizado? Não, não tem função nesse espaço. Aqui também não tem função nesse espaço. Quais valores realmente são utilizados? Veja, qualquer valor que seja antes do menos 2, ele vai ter a reflexão aqui, ó, a imagem dele aqui, ó, menos 4. Qualquer valor que esteja entre menos 2 e 2 vai ter imagem menos 1. E qualquer valor que seja maior que 2, ele vai ter imagem no 3. Então, só vai existir 3 imagens. Então, a imagem, nesse caso, são 3 números inteiros. Só existe imagem menos 4, o menos 1 e o 3 positivo. Beleza? Então, fiz aí 3 exemplos dessa questão 2. Vou deixar os outros para que vocês possam estar fazendo. E aí, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários lá do fórum ou até mesmo me chamar no privado do WhatsApp.